Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Aberturas de Tarô. Então, estamos aqui terminando mais uma semana e em breve começando outra. E eu desejo que você que vem me acompanhando continue aqui firme e forte para a gente construir esse projeto juntos e chegar lá na 365, felizes, contentes e, de certa forma, estourando uma champanhe. Bom, além disso, para você que está aqui comigo, assim, vem caminhando, está curtindo, está fazendo parte, lembra de fazer comentário, viu? Você que chegou agora também, faz um comentário, assiste, né? Faz uma pergunta, coloca algum tipo de dizer, tudo que for para contribuir e incrementar o conhecimento do tarô, estamos à disposição. Mais do que isso, se você lembrar, põe. Lembrar não. Isso, vai lá agora. Perfeito. Um joinha e compartilhar esse vídeo com quem mais possa se valer dele. Por quê? Porque aí a gente chega mais distante, vai andando, chega mais longe. E ainda mais, se você está chegando agora, faça favor de fazer parte dessa comunidade. Basta se inscrever. E se você quiser fazer parte da comunidade ainda mais pertinho, tem o 365 do WhatsApp, sabia? E lá a gente tem uma turma muito aquecida, muito inspirada, taroteando, batendo papo de tarô, bem numa boa. E aí o link está aqui embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal e vê se vai já, que é para não esquecer. Então vamos seguir? Vamos seguir com essa nova abertura de hoje aqui no 365, aonde a gente vai estar concluindo a abertura 2000. Ai, 2000, gente, ai, doida eu, para. 223. Na abertura 223, a gente vai estar falando então agora de um tema para finalizar um pouco as várias questões que o Papa traz, e uma delas é entre tradições e transições. Muitas vezes o Papa é aquele que fala da tradição, do tradicionalismo, daquilo que seria o correto fazer. Então, essa é uma leitura, é um convite para atravessar a ponte entre o que veio antes e o que está por vir. O tarô, como um espelho simbólico, vai revelar não apenas as tradições que moldaram a sua história, mas também o que hoje merece ser celebrado, ressignificado, gentilmente deixado ir. É um mergulho que pode despertar memórias, abrir questionamentos e trazer clareza sobre quais heranças culturais e familiares impulsionam o seu crescimento e quais estão segurando seu passo. Bora jogar? Vamos lembrar que tradição não é culto às cinzas, mas preservação do fogo, disse Gustav Mahler. Que o seu fogo interno aqueça e ilumine o seu caminho sem queimar a sua liberdade. Então, que a gente possa lidar, né, com esse arquétipo maravilhoso, que eu falo que eu brinco muito daquela história, eu preciso da ajuda dos universitários. Quando o arcano do Papa normalmente aparece, ele está falando que a gente precisa de pessoas de conhecimento. Então vamos lá. Na carta 1, eu tenho a raiz. Qual é o núcleo mais forte da minha herança cultural familiar? E essa carta mostra o elemento central, que moldou bastante a minha identidade. Carta 2, o peso. O que dessa herança me limita ou me prende ao passado? E aqui está o aspecto da tradição que pode estar se tornando um fardo. Carta 3, o ouro. O que dessa herança é precioso e deve ser preservado. Essa carta aponta a joia que pode sustentar a sua força. Carta 4, a atualização. O que precisa ser adaptado para estar alinhado ao meu presente e futuro. Aqui está a tradição ou valor que merece continuar, mas em uma nova forma, ajustada mais ao seu momento de vida, ao meu momento de vida, mentalidade, contexto atual. Carta 5, a ponte. Como posso reconciliar o passado e futuro de forma saudável? Representa o caminho de integração do como unir memórias, aprendizados e escolhas conscientes para criar uma vida mais coerente e livre. Então, escreva uma lista, por exemplo, de 10 tradições, crenças ou hábitos herdados, marca com o coração os que você sente que fortalecem sua vida e com um raio ou uma bolota os que precisam ser adaptados ou transformados. Né? E você pode estar fazendo essa abertura com essa proposta de ver essas tradições, que às vezes podem ser complexas mesmo. Bora jogar? Então, nós vamos seguindo
aqui pela mesa, né? Fez o seu diário de bordo, está anotando direitinho, está tudo anotado? Então a gente pode seguir aqui para a mesa, que a gente gosta muito de mesa. Por quê? Porque a gente gosta de jogar. E aí, como uma abertura para falar da tradição, mas ir para a modernidade, eu resolvi escolher o tarô terceiro, aquele que seria o tarô filho e que começa a ser um tarô cada vez mais utilizado e desmistificado e ao mesmo tempo integrado a tudo que trouxe, que é o baralho do Crowley. Mas o baralho do Crowley é a pegada da tradição. E aí eu estou muito voltada para esse lugar do olhar adiante, do olhar moderno. Então, imagina, se eu não vou usar o The Urban Tarot e vou usá-lo, né, naquela pegada de pegar um arcano maior para cada posição e dessa vez vou pegar dois dos menores para a gente poder sentir aí, né, qual que é a pegada do momento. Já tinha deixado embaralhado, então eu vou começar pelos maiores para poder montar aqui na mesa com vocês. São só 5 cartinhas, né? Então dá para fazer uma pegada assim, do tipo, a gente pensa, dá uma respirada, né? Essa é uma abertura até bem de sentir mesmo qual é o núcleo mais forte da minha herança, cultural ou familiar. Aqui, né? Vamos lá. É um tipo cruz, então vamos lá. O peso. O que que dessa herança está pesado, está limitando, não é tão legal. Então, mesmo sendo ponta aqui em cima, o peso é um lugar do negativo. No 3, o ouro. O que que é ouro nessa minha herança cultural ou familiar que eu trago, né? E que, vamos lá, temos que continuar olhando para isso como uma joia. A atualização. Então, se é para atualizar, vamos lá, a atualização está aqui. Temos uma atualização e temos a ponte, aquilo que pode me ajudar a fazer a ponte aqui. Então, dos maiores, né, das grandes portas, dos grandes portais, do andar, daquilo que é o andar superior, o andar filosófico, aquele que dá para ler, às vezes até são 3, 4 folhas lá nas meditações, né? Normalmente tem muito conteúdo sobre os maiores. Já está separado, depois eu faço a leitura. Agora eu quero trazer 2 cartas para cada uma das posições. Então, 2 cartas para com isso, Fernanda, para a raiz, 2 cartas para o peso, 2 também para o ouro, 2 para a atualização e 2 para a ponte. Cartas escolhidas, cartas reservadas, a gente respeita o lugar do oráculo e do campo, deixamos aqui guardadinho, certo? E vamos para a leitura. Então, a raiz, cartinha 1. Primeiro eu vou abrir os maiores, depois eu vou completar. Na carta 1 eu tenho o imperador. Qual é o núcleo mais forte da minha herança cultural ou familiar? A tradição, o patrimônio, os bens patrimoniais, as questões de segurança, de solidez, né, de ter um chão para pisar. Então, assim, o elemento central que moldou a minha identidade foi a busca por segurança, por valor, por posicionamento, por trabalho, né, e de encontrar um lugar ao sol. Beleza. O peso, aquilo que de certa forma me limita, né? O imperador não está me limitando. O carro. Então, assim, a mobilidade ou a coragem, ou muito do ir e vir, o carro também tem a coisa de uma certa inconstância, né? A gente vai de um gládio para outro, a gente vai de uma aventura para outra, de uma coragem para outra. Então, essa herança pode estar um pouco presa ao passado. Eu talvez não precise ficar indo para onde, não é?
Então, eu posso estar olhando para a tradição, principalmente imigrante dos meus familiares, viajantes dos meus familiares, e posso talvez sentir que aqui há uma dificuldade, algo que não precisa tanto dessa mobilidade. Talvez eu deva adequar isso de um outro jeito. O que é ouro na herança, né? Que é precioso, que eu preciso preservar, porque é bem bacana? A dona sacerdotisa, né? E essa sacerdotisa do Hirban é o máximo, porque é uma moça fazendo um banho espetacular, né? Todos com velas e olhando para cima do tipo, é aquele lugar de estar em conexão, né? Com várias questões, né? É o lugar que me fez lembrar do filme Constantine, que tem uma pegada com banheira muito interessante, além de outros que eu não gosto tanto. E esse lugar de estar em conexão, ou conectada, isso é ouro. É ouro ser essa criatura meio de um lugar diferente, ou que faz pontes com o diferente, e que é do seu lugar de conhecimento, né? Isso eu gosto bastante no ouro. A minha papisa é meu ouro. Olha que bacana, essa é uma herança de percepções, né? De outras tantas mulheres. Então, essa é minha joia, é onde eu tenho que sustentar a força, né? Meu lado dos mistérios. Muito bem, a atualização. O que precisa ser adaptado para estar alinhado ao meu presente e futuro? O eremita. Então, assim, algo para mexer, né, para atualizar, é a postura eremítica, né, ou solitária, ou muito dona de si mesma, ou de fazer do seu jeito, né? E aí eu vou lembrar dos eremitas que eu adoro, tanto no Senhor dos Anéis, o bruxão, quanto lá em Hogwarts, o outro bruxão, né? Tanto os atores quanto os personagens têm a ver com esse pedido de atualização. Eu preciso adaptar esse ser em mim, né? Esse grande bruxo ou bruxa em mim, para que eu possa trazer dessa tradição, desse lugar, algo que possa ser reajustado, possa ser realinhado, ser colocado de um jeito mais no atual. Tudo que eu estou precisando de atualização. É isso, né? Quando a gente vai ficando meio velhico, a gente precisa atualizar. E na carta 5, a ponte. Como é que eu posso reconciliar o passado e futuro de forma saudável? E vem uma justiça, né? Sendo justa e colocando nas justas medidas o que de lá ainda tem a validade ou é útil, o que não. Então, assim, sendo justa com cada assunto ou com toda essa bagagem, né? Eu preciso integrar arrumando. E talvez essa seja a melhor pegada. Eu sempre falo para os alunos que a justiça é a dona da regra do jogo. Então, eu estou precisando reconciliar, né, o passado e futuro através das regras do jogo de hoje, sobre o que é o tarô, o que vamos jogar o tarô, o que vem do tarô, né, quais são as grandes oportunidades ou não. Então, aqui tem uma forma saudável e paulatina e bastante mental e cartesiana, gavetinha para cada coisa, arrumação, isso é bem bacana. Bom, voltando lá para a raiz na carta 1, vamos supor que, né, eu, querente, tenho mais perguntas. E eu coloquei mais duas cartas para conversar com este imperador. Uma, a carta 6 de bastões e a outra 2 de ouros. No 2 de ouros, aqui ele vai falar de mudança ou de troca, a bem da verdade, e no 6 de paus, a vitória. Então, como trazer vitória e trazer trocas materiais, vitórias, é, não é bem só material, né? Vitórias na vida, através desse lugar do imperador, e também de dar valor às vitórias materiais, não é? E as trocas, e a quem conseguiu chegar nesse lugar de segurança, né? E de patrimônio, do quanto eu sou de uma geração onde tudo isso foi dado um grande valor, né? Eu venho de uma geração que deu muito valor aos bens materiais, ou pelo menos à segurança material, e a um certo
pedaço de sucesso, né? De boa realização, de bem feito. Eu lembro de uma frase do meu pai: quer ser pipoqueira, filha? Então seja a melhor. Que tem muito a ver com esses 6 de paus, né? Então, às vezes, isso é o que me move. Está lá na minha raiz. Isso talvez tenha herdado do meu pai. Olha a figura do imperador. Bacana, né? É um elemento central, talvez, da minha identidade, no sentido das tradições que eu trago. O peso. Então, o peso, o carro, da mobilidade ou da imobilidade? Né? Do excesso de movimento ou da falta de movimento? Do excesso de coragem ou da falta de coragem? Ou dos exageros, como disse muito bem uma aluna, né? Porque um carro desgovernado é tão perigoso ou mais do que um carro na garagem sem movimento. Aqui para trás veio então o as de paus e o 5 de paus, que é a quebra de braço, são as tensões geradas, né, pelos bastões quando enfrentamos uns aos outros. Para mim, de novo, eu volto bastante para o Freytag, né, de como é que a gente faz os enfrentamentos, os jogos, quem vai levar o quê, que time é o vencedor, que lado das minhas escolhas pode vencer. Que eu vou falar? Vou falar de alta competitividade, né? Ainda mais em 5 de bastões, e de que na grande competitividade, empreendedorismo e disposição, né? Principalmente da minha tradição, é uma coisa individualista, é uma coisa de que eu levo a tocha, né? Tem um lado individual que pode ser olhado de forma diferente, já que também no arcano do carro a gente só tem um cara pilotando o carro, né, que fala muito desse individualismo, do não olhar a equipe, o grupo, o compartilhamento, o fazer junto, que é bastante significativo para as gerações que estão, né, vindo depois de mim. Cada vez mais o compartilhamento é importante. E eu bebi muito desse lugar do individualismo no sucesso ou nas competições. O meu ouro é precioso e deve ser preservado, que é a minha querida Anima Mundis, a minha querida sacerdotisa, traz aqui atrás o poder do 4 de ouros, mais uma vez, né, daquilo que eu já consegui trazer para mim como edificado. Eu achei muito bacana ele colocar isso num edifício. Eu tenho algo construído dentro das minhas tradições e dos meus conhecimentos, né? É algo sólido e algo que eu guardo com valor. E tenho a questão da busca nesse lugar aqui pelo prazer de viver, pelo prazer de fazer as coisas, né? Pelo viver bem, que é o 6 de taças. Então, a gente tem uma questão de buscar o prazer, não é? Com solidez, através de todo esse mundo diferente que muitas vezes o tarô me revela, ou tudo que eu estudo me revela. A atualização. Então, a gente veio com o Papa para atualizar. É uma figura bem controvertida, né? Porque é uma figura obscura no meio da noite. Aqui fica, parece uma estátua e não é, dos cães. Lembra demais, né? Alguém que ou está viciado, ou então está na sua própria luz, tem sua própria luz, e não olha para os outros lados, né? Fechado. E aí a gente traz para atualização do jogo, não é? Entender que nessa atualização, do jeito que está se levando, ou o jeito que se pensava, na estrela invertida, 5 de espadas, tem uma perda de conhecimento aqui. Então, sim, eu preciso atualizar o meu conhecimento para que ele possa, né, acompanhar os novos tempos. E o eremita é um cara de não seguir muito a favor disso. Então, aqui temos atualizações dele, atualização do jeito de pensar no 5 de espadas, e no 8 de espadas, de fazer uma revisão profunda do que se acredita ser, né, o saber ou o conhecimento, ou as minhas tradições, o que eu acho que eu sei, né? Então, estou nessa pegada da transformação mesmo. Aqui tem o defeat e o interference. Então, a gente tem desde o aprender a perder, aprender a jogar a toalha, e entender que de repente não sei tudo, né? Sei que nada sei, eu gosto muito dessa frase, e do quanto tem interferências. Interferências, a cada dia que passa tem interferências
na língua, na linguagem do tarô, no design do tarô, sempre vai estar tendo muita interferência, sobretudo quando o tarô está em alta, como ele vem estando nos últimos 10, 20 anos, mas principalmente os últimos 10, porque ele retomou uma certa posição na comunidade humana, e isso está trazendo um baralho desse, por exemplo, 2021. Olha que coisa linda. Né? Trazendo o reler, o olhar de novo e dar um novo significado a um baralho que, até onde eu sei, nunca foi muito mexido. Todo mundo simplesmente aceitou o baralho, não é? De 68, 69, que acabou sendo trazido pela US, do Crowley, e como todo mundo tinha muito respeito por essa figura, né, no sentido do seu lugar, da sua posição no mundo, ninguém nunca, não, ninguém vai mexer nisso. Deixemos esse baralho um pouco aí de lado, muita gente não o entendeu, e eu acho bárbaro que a gente tenha agora uma proposta de, opa, a gente pode olhar para o tarô filho, né, para a terceira unidade de tarô importante na história do tarô, e podemos trazê-lo para um olhar moderno, para um olhar novo. Na última posição é a ponte. Na ponte, então, veio a justiça, mas a justiça, junto com o três de taças, falando de abundância, de alegria, de compartilhamento, de fazer em equipe, em grupo, junto também com o fofo, né, do sedutor, do cavaleiro de taças. Então, assim, a ponte, como é que eu posso reconciliar? Fazendo uma justa medida entre esses dois passos, a tradição e a transição e a modernidade, de um jeito que gere abundância, que gere mais possibilidades ainda, que abra mais espaços, tanto emocionais, mas principalmente emocionais, né, que agrade, que seduza, que traga uma ambiência de vamos crescer com isso, né, vamos chegar num lugar mais legal. E eu acho que é por aí mesmo. Gosto de pensar que é isso aí, né? Para mim, tá de novo uma leitura bem significativa. Desejo que você que me acompanhou também possa fazer a sua bem significativa, ou se valer dessa leitura também, né? Super recomendo estudar esse baralho, assim como o próprio baralho do Crowley. É meu jeito de estudar, principalmente é jogando, abrindo, pegando o livro dos autores, indo lá, dando uma lida para dar uma entendida, e assim a gente prossegue, certo? Então tá. Então a gente está chegando para amanhã numa nova jogada e numa próxima semana. E daqui para frente eu vou deixar a apresentação da semana para o dia de abertura. A gente encerra aqui, muito feliz de estar encerrando mais essa semana aqui no 365 Aberturas de Tarô. E aí, eu espero ver você, né? Então, amanhã, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês e valeu!